Esse é mais um vídeo do canal Mapas Mentais com Shirley, que tem o objetivo de incentivar o hábito de usar mapas mentais, além de compartilhar estudos e resumos sobre economia. Nesse mapa mental, temos um resumo de uma introdução ao estudo da moeda, sua origem, funções, propriedades, evolução, além da divisão dos agregados monetários M1, M2, M3 e M4. Em uma economia de mercado desenvolvida como a que vivemos hoje, com uma significativa quantidade de bens e serviços e modalidades diversas e avançadas de comércio, como o caso do comércio eletrônico, fica difícil imaginar a vida sem a utilização da moeda. A origem da moeda remonta às sociedades primitivas, aproximadamente 2000 anos antes de Cristo, mais precisamente quando o homem deixou de ser nômade e passou a explorar a agricultura, utilizando a moeda como um meio de troca, dando início às primeiras formas de especialização da produção e de divisão social do trabalho. A invenção desse instrumento de troca facilitou a vida das pessoas, visto que até então os homens dependiam do escambo para realizar a troca direta de um bem por outro, pois as sociedades eram muito simples e conviviam basicamente com uma economia de subsistência, em que existia pouca variedade de produtos e havia poucas necessidades de troca, logo, pouca necessidade de moeda. Em uma economia dependente do escambo, os indivíduos ficavam reféns da dupla coincidência de desejos, ou seja, com base nesse exemplo apresentado, caso um indivíduo possuísse o produto peixe e necessitasse do produto cereal, teria que encontrar uma pessoa que dispunha do cereal e tenha interesse por peixe. À medida que as sociedades evoluíram e suas relações comerciais tornaram-se mais complexas, com a maior divisão social do trabalho, a criação de novos produtos e ampliação das transações econômicas, essas sociedades passaram a necessitar de instrumentos cada vez mais sofisticados que viabilizassem a vazão desse movimento. É nesse período histórico que a moeda passa a ser um elemento essencial na vida das pessoas, tomando diversas formas ao longo da história e estando diretamente relacionada com a evolução do sistema de pagamentos da sociedade. Isto é, os instrumentos utilizados como moeda ao longo da história foram evoluindo, passando de instrumentos simples, como sal e conchas, até chegar aos nossos dias com a moeda eletrônica. No Brasil, a principal mercadoria utilizada como elemento de troca entre os nativos e os europeus foi o pau-brasil. Posteriormente, o pano de algodão, o açúcar, o fumo e o zimbo, que era um tipo de concha utilizada nas trocas entre os escravos, também foram utilizados como moeda mercadoria. Essas moedas continuaram sendo usadas mesmo após o início da circulação das moedas metálicas. Com a intensificação das viagens à terra recém-descoberta e a implantação de núcleos de colonização, começaram a circular as primeiras moedas no Brasil, trazidas pelos portugueses, invasores e piratas. A partir de 1580, com a união das coroas de Portugal e Espanha, moedas de prata espanholas passaram a circular no Brasil em grande quantidade. Sobre as funções da moeda na economia. Segundo Carvalho, 2007, a moeda é qualquer bem econômico que desempenhe a função de intermediário de trocas, que serve como medida de valor e possui aceitação geral. O conceito de moeda está relacionado às funções que ela desempenha em uma economia. Nesse sentido, torna-se necessário estudá-las de forma mais detalhada. Então, temos basicamente 3 funções que a moeda desempenha na economia. São elas: intermediário de trocas, unidade padrão de medida e reserva de valor. Intermediário de trocas. Essa primeira função diz respeito a um meio de pagamento que permite aos agentes econômicos realizarem quaisquer transações de troca, sem necessidade de satisfazer a dupla coincidência de desejos. Unidade padrão de medida. A segunda função da moeda refere-se à medida de valor ou unidade padrão de medida, o denominador comum monetário, que, de acordo com
Howells, 2001, estabelece um padrão comum para todos os produtos serem expressos no valor da moeda. Essa função é importante por duas razões principais. A primeira é tornar possível a contabilização da atividade econômica, e a segunda, tornar a sociedade mais eficiente. Reserva de valor. A terceira função diz respeito à moeda como reserva de valor, a qual possibilita que a moeda possa ser retida por determinado período de tempo, mantendo sua principal função, que é a de ser intermediador de troca, ou ainda manter seu poder de compra. É importante destacar que em períodos de inflação elevada, a moeda perde essa função de reserva de valor em virtude que os preços sobem rapidamente. Essas três funções da moeda promovem maiores ganhos de eficiência nas sociedades, no que se refere à redução dos custos de transação, isto é, agilizam as trocas, possibilitando a especialização da economia. As propriedades físicas e econômicas da moeda estão divididas em atributos físicos e atributos econômicos. Os atributos físicos da moeda estão relacionados à durabilidade, é o atributo que está inerente à resistência do bem, dificultando que ele se destrua ou deteriore com o tempo ou com o seu manuseio. Homogeneidade. Todas as moedas em circulação em uma economia devem ser iguais, para que haja aceitação pelos indivíduos, possibilitando sua divisão e dificultando ou evitando a falsificação. Divisibilidade. Possibilidade de fracionar a moeda em múltiplos e submúltiplos, permitindo a realização de pequenas transações ou ainda facilitar o troco. Facilidade de manuseio e transporte, que seja fácil de transportar e não cause custos extras. Uma das causas dos metais, o ouro e prata, deixarem de ser utilizados como moeda é por não atenderem a essa característica. No que se refere aos atributos econômicos da moeda, destacam-se a transferibilidade, é o atributo relacionado à facilidade de passar a moeda de uma pessoa para outra. Custos de estocagem. A moeda apresenta custos reduzidos de estocagem, os quais possibilitam que ela seja utilizada no dia a dia. Uma terceira característica econômica fundamental é a aceitabilidade. Para que qualquer objeto funcione como moeda, ele deve ser aceito universalmente, ou seja, todos devem estar dispostos a aceitá-lo como pagamento por bens e serviços ou dívidas. Sobre a evolução histórica da moeda. A moeda já assumiu várias formas desde o seu surgimento. Sua evolução ao longo do tempo está muito atrelada à evolução do comércio e ao desenvolvimento do sistema de pagamentos da economia. Dessa maneira, verificamos que nos primórdios vários objetos foram utilizados como moeda, tendo principalmente a função de valor de uso, além da função de meio de troca, como foram os casos do sal e do gado. À medida que as transações comerciais ficam mais complexas, há necessidade de moeda, como é no caso da cunhagem de moedas de ouro e prata. Esse tipo de moeda deixa de existir na instância que a economia cresce em uma proporção muito superior do estoque desses metais, surgindo assim o papel moeda. Hoje, o próprio uso do papel moeda começa a ficar obsoleto, tendo em vista a praticidade do uso de cartões e outros meios eletrônicos. No entanto, é importante registrar que no estudo da história da economia percebemos 6 tipos de moeda. A moeda mercadoria, moeda papel, papel moeda ou moeda fiduciária, moeda escritural, moeda eletrônica e moeda virtual. Vamos analisar cada uma delas. Moedas mercadoria. Foram os primeiros tipos de moeda utilizada pelas sociedades primitivas após a superação do escambo e contemplava uma gama de produtos, bens e objetos muito valorizados em cada época, como sal, couro, gado, conchas, escravos e as mais conhecidas como o ouro e a prata. O objeto usado como moeda era utilizado também para o seu objetivo fim, isto é, possuíam valor de uso, a exemplo do sal e do gado. As razões para o desaparecimento desse tipo de moeda decorrem de não atender às características essenciais que uma moeda deve possuir, como durabilidade, homogeneidade, facilidade de manuseio e de transporte.
Moeda papel. Esse tipo de moeda surgiu em virtude da dificuldade encontrada pelos mercadores nos séculos XIV e XV no uso dos metais preciosos, quando ocorreu a expansão do comércio, dada a dificuldade de transportar pelo peso e a segurança envolvida no processo. Temos exemplos de moeda papel datada do ano de 1773, representada por um certificado de depósito, isto é, a pessoa depositou uma certa quantidade de ouro em uma casa de custódia e recebeu um recibo de entrega do ouro para sacar em espécie no futuro. As casas de custódia, ou ourives, foram as primeiras formas, modalidades de banco, isto é, recebiam os metais para guarda e, em troca, entregavam certificados de depósitos, equivalente ao cheque que conhecemos hoje. As casas de custódia se disseminaram a partir do século XV, quando amplia o comércio na Idade Média. A principal característica da moeda papel é que eram 100% lastreadas, garantidas, sendo que um certificado de depósito equivalente a 100 moedas de ouro poderia ser trocado a qualquer momento por 100 moedas de ouro. Nesse caso, toda emissão de dinheiro certificado de depósito possuía o equivalente em moedas de ouro depositados na casa de custódia. A moeda papel foi posteriormente substituída pela moeda fiduciária. Moeda fiduciária ou papel moeda. A moeda fiduciária é aquela que não tem lastro em metal, como ouro ou prata, nem valor intrínseco. Seu único valor é a confiança em quem emitiu. O dinheiro de papel é um exemplo de moeda fiduciária, assim como os cheques e os títulos de crédito. O nome fiduciária advém da palavra fidúcia, palavra que equivale a confiança. Assim, as pessoas passam a aceitar a moeda porque, em última instância, quem garante o valor da moeda é o governo. Um dos fatores que possibilitou o surgimento da moeda fiduciária foi a criação das casas de custódia, em que seus proprietários logo perceberam que as pessoas não retiravam a qualquer momento as moedas, pois havia um fluxo constante de entrada de metais maior que a saída. Nesse sentido, os ourives começaram a emitir certificados sem a correspondência equivalente de metais em caixa, situação essa que conhecemos nos dias atuais por alavancagem. A utilização indevida dessa emissão desenfreada de certificados causou grandes problemas na medida em que bancos não administravam corretamente o dinheiro em caixa, levando à sua falência e causando perdas para os seus depositantes. Outro problema resultante da emissão desenfreada de certificados por parte dos bancos é a inflação. Moeda bancária ou moeda escritural. Podemos admitir que moeda escritural é o saldo positivo da conta corrente no banco, que por muito tempo só foi movimentado pelos cheques, praticamente substituído por cartões de débito e crédito. A invenção do cheque minimizou os problemas com o transporte de papel-moeda, gerando maior segurança, pois é uma promessa de pagamento, uma dívida pagável à vista. O cheque, uma figura importante na cultura econômica brasileira, tendo em vista que por muitos anos foi utilizado também como instrumento de crédito, na medida que se utilizavam os cheques para realizar compras parceladas, o popular cheque pré-datado. Moeda eletrônica. A partir da década de 1980, com os avanços da área de informática e de comunicação, os bancos passaram a desenvolver produtos com maior flexibilidade e garantias, como são os casos das contas correntes especiais, com limite de crédito, e os cartões de crédito. Logo, os cartões de débito, também conhecidos como dinheiros de plástico. A ampliação do uso de cartões e transferências de valores e internet vem contribuindo para reduzir significativamente o uso de cheques e também de papel-moeda. Essa utilização de cartões traz implicações para a condução da política monetária, pois aumenta a velocidade de circulação de moeda na economia. Moeda virtual. Moeda virtual ou moedas criptográficas foi definida em 2012 pelo Banco Central Europeu como uma forma de dinheiro virtual não regulamentada, comumente distribuída e controlada por seus desenvolvedores, que é usada e aceita apenas entre os membros de uma comunidade virtual específica,
o qual decorre da confiança depositada nas suas regras de funcionamento e na cadeia de participantes. Não são emitidas, garantidas ou reguladas por Banco Central, de forma que não se confundem com o padrão monetário do real ou com o padrão de qualquer outra autoridade monetária. Possuem forma, denominação e valor próprios. Mensurando a moeda, os agregados monetários. A mensuração dos agregados monetários é uma ferramenta fundamental para que as autoridades monetárias possam traçar metas de política monetária. As cédulas de real que possuímos em nossa carteira são um exemplo de moeda na sua condição de maior liquidez. Porém, há outros ativos que servem como moeda, embora não possuam o mesmo grau de liquidez, como é o caso de algumas aplicações financeiras, como os depósitos a prazo e alguns títulos privados, como os fundos de investimentos de renda fixa. Essas aplicações financeiras são importantes e podem rapidamente se transformar em moeda e circular na economia. Por esse motivo, é necessário que se classifique tais ativos financeiros e se acompanhem as movimentações entre eles, tendo assim maior controle sobre mudanças de liquidez na economia. Nesse sentido, os diversos tipos de ativos financeiros em que a moeda pode se transformar são registrados pelo conceito de agregados monetários, que, em outras palavras, são as estatísticas monetárias, as quais são fundamentais para que as autoridades monetárias, como por exemplo o Banco Central, acompanhem o comportamento da movimentação da moeda na economia e, com base nesses agregados, possam efetuar a política monetária e o controle da quantidade de moeda. Sobre os meios de pagamentos. A forma mais elementar de moeda são os chamados meios de pagamento, segundo a definição do Banco Central do Brasil, 2012. Os meios de pagamento são considerados a forma mais restrita de moeda em uma economia e representam o volume de recursos prontamente disponíveis para o pagamento de bens e serviços. Inclui o papel moeda em poder do público, isto é, as cédulas e moedas metálicas detidas pelos indivíduos e empresas não financeiras e ainda aos seus depósitos à vista, de conta corrente efetivamente movimentáveis por cheques. Assim, podemos dizer que os meios de pagamento consistem na totalidade de ativos possuídos pelo público que poderão ser utilizados a qualquer momento para a liquidação de qualquer compromisso futuro ou à vista. Esses meios são compostos por papel moeda em poder do público e os depósitos à vista nos bancos comerciais. É possível representarmos os meios de pagamento por meio da seguinte equação matemática: MP igual a PMPP mais DV, em que MP são os meios de pagamento, PMPP, papel moeda em poder do público, e DV, depósitos à vista nos bancos comerciais. Perceba a seguinte situação: a emissão de papel moeda é uma atribuição exclusiva do Banco Central de um país, porém, nem todo papel moeda emitido pelo Banco Central transforma-se em papel moeda de poder do público. Parte da emissão fica retida no próprio Banco Central como parte de suas reservas. Dessa forma, o papel moeda em circulação em uma economia pode ser representado pela equação: papel moeda em circulação é igual a papel moeda emitido pelo Bacen menos a reserva do Bacen. Partindo dessa relação, podemos calcular a quantidade de papel moeda em poder do público. Para tanto, partimos do montante de papel moeda em circulação e subtraímos o percentual volume que os bancos comerciais retêm para formar suas reservas. O valor resultante dessa diferença é que pode ser considerado papel moeda em poder do público, conforme podemos sintetizar pelas equações PMPP igual a PMC menos RB e pela equação PMPP igual a PME menos RBC menos RB. Conforme comentei, o papel moeda em poder do público, em conjunto com os depósitos à vista, consiste na forma mais restrita de moeda, que são os meios de pagamentos, os quais caracterizam a moeda em sua forma mais líquida. Porém, cabe destacar que nem sempre os meios de pagamento se mantêm nessa forma,
visto que poderão ser direcionados a outros destinos, como é o caso das aplicações financeiras. Desse modo, podemos mensurar a moeda por meio de um conjunto de ativos chamados de agregados monetários, também chamados de meios e pagamentos ampliados. Sobre os agregados monetários. Agregados monetários são ativos financeiros que se classificam de acordo com a sua liquidez. Eles podem possuir liquidez total, como é o caso da moeda, e também graduações menores de liquidez, como no caso das quasi-moedas. Pode-se também atribuir o termo agregados monetários ao conjunto de todo tipo de moeda existente em um país, incluindo-se aí a base monetária. O Banco Central do Brasil divulga a base monetária em dois conceitos, um conceito restrito e um conceito amplo. O conceito restrito, por convenção, corresponde ao total de papel moeda em circulação adicionado às reservas bancárias. Muitos preferem usar essa classificação apenas para o termo base monetária, deixando o termo amplo para definir o que são meios de pagamentos. O conceito amplo, portanto, corresponde ao total da base do conceito restrito, adicionado aos depósitos compulsórios em espécie monetária e em títulos federais externamente ao Banco Central. Os economistas dividem os agregados monetários em 4 grupos: M1, M2, M3 e M4. M1 é igual a papel moeda em poder do público mais depósitos à vista nos bancos, que é o conceito da base monetária. M2 é igual a M1 mais depósitos especiais remunerados, mais depósitos e poupança, mais títulos emitidos por instituições depositárias. M3 é igual ao M2 mais cotas de fundos de renda fixa, mais operações compromissadas registradas no Selic. M4 é igual a M3 mais títulos de alta liquidez. Sobre a criação de meios de pagamentos. O Banco Central é a única instituição de um país que pode emitir moeda, isto é, quando o Bacen emite moeda, ele está criando meios de pagamento. Já os bancos comerciais, por mais que não consigam emitir moeda, podem criar meios de pagamento por meio do chamado multiplicador bancário ou multiplicador monetário. Por exemplo, quando você deposita R$100 em um banco, ele não é obrigado a manter todo esse valor em conta. Ele pode emprestar uma parte desse dinheiro, fomentando o crédito na economia. O valor que o banco pode emprestar depende da taxa compulsória, estabelecida pelo Banco Central. O resultado é que os bancos criarão meios de pagamento, moeda escritural, como já expliquei, em uma quantidade superior às reservas que possuem. Assim, é interessante notar que os bancos não guardam todos os recursos investidos na instituição, isto é, isso ocorre pois essas instituições têm como uma de suas funções estimular o crédito da economia, e isso se dá justamente através do multiplicador monetário. Você gostou desse mapa mental? Então dê um like nesse vídeo para eu saber se você gostou e inscreva-se no canal para acompanhar os novos vídeos que compartilho toda semana. Deixarei a fonte que usei para criar esse resumo na descrição desse vídeo. Eu sou a Shirley e desejo bom uso de mapas para você.